Olá pessoal, tá começando mais um Cônica Minolta Podcast, transmitido diretamente da JPR 2023. Eu sou a Mayara Nascimento, tô aqui com a minha parceira Daiane Crema. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia na jornada do cliente e temos dois convidados aqui mega especiais. Então, de Mai, Paraná, estou aqui com a Nayara Martins, que é Head de Vendas no Mercado Público, há 8 anos na Cônica Minolta, e o Círio Júnior, que é Head de Serviços e está na Cônica Minolta aí há quase 9 anos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigada obrigado. pela Boa noite, oportunidade. Boa noite a todos. Bom, então abrindo aqui o nosso tema de tecnologia na jornada do cliente, eu vou perguntar para vocês, qual que é a importância do diagnóstico por imagem no mercado público? Bom, nós estamos hoje numa companhia que está completando 150 anos agora em 2023 e assim, eu me conecto com esses valores da empresa, com essa tradição, com tudo que a empresa vem construindo ao longo desses últimos 150 anos. E a gente vê que tudo isso é refletido no Sistema Único de Saúde, no mercado público. São clientes que para nós são muito importantes, que têm uma relevância muito grande dentro da Cônica Minolta. E a gente percebe que o diagnóstico por imagem, ele é o início de tudo, é a imagem primária. Então a gente é muito feliz em ter os nossos produtos, CRs, raio-x, mamógrafos e trazer tanta tecnologia como a gente trouxe para um evento como é a Jornada Paulista de Radiologia e tantos outros eventos que a gente participa ao longo do ano. Verdade, acho que a Nay resumiu bem. Acho que isso está muito enraizado em cada um dos colaboradores da Cônica Minolta, né? Os que vestem a camisa, sejam eles direto ou indireto, além dos valores, né? Acho que essa vontade de salvar vidas, a gente fala muito isso, né, no nosso dia a dia. Se a gente for olhar a pirâmide, né, boa parte é classe C e D, né, e boa parte depende de SUS. Sim. Não é uma opção, né? Então chega a ser até uma realização pessoal nossa, né, saber que tudo que a gente faz hoje na nossa jornada de trabalho, né, ela vai beneficiar a ponta, né, que Sim. depende do serviço público. Que linka muito até com o nosso lema, né? De pessoas que cuidam de pessoas. Exatamente. No fim das contas, imagens que salvam vidas. Uhum. Exato. E pessoas que cuidam de pessoas. DNA. E falando de pessoas, lembrar que não é só vender, né? Tem toda ali uma questão de cuidado, dessa atenção com o cliente, com o paciente. Sim. Como que funciona esse service, assim, nos bastidores? Na verdade, foi-se o tempo em que vendiam-se caixas, vendiam-se produtos, né? A gente ouve muito falar de experiência e é isso que na verdade define o principal propósito, o principal objetivo dos nossos clientes. A gente não fala mais em venda, né? A gente fala em propor soluções, abraçar a causa. E olhando a jornada do cliente, né, que ela começa lá no primeiro approach, aqui no caso da jornada, por exemplo, uma visita de um possível cliente que a gente chama de lead, até esse casamento, até a concretização da venda, né, na hora que você termina um treinamento, termina de fazer uma instalação, aí entra realmente a jornada de cuidar, né, ou seja, você sai do ofertar caixas fechadas, virar as costas e ir para o próximo negócio e realmente se abraçar o seu cliente. Né? É uma construção de um relacionamento. Acho que o propósito da Cônica é exatamente isso, né? É manter relacionamentos duradouros com o cliente. E o CFC entra exatamente para complementar esse primeiro trabalho que foi feito e manter um diálogo constante, a gente fala até um bate-bola mesmo, né? Uma monitoria, né? Para entender se está ok, se o que a gente propôs atende, e a coisa está tão dinâmica que o que a gente desenha e propõe atende por um período, a gente precisa reagir. Então o CEFS ele é muito importante, né? Ele realmente abraça a causa, ele não aqui na Cônica Minolta principalmente, ele não entra somente para consertar, ele não entra para apagar incêndio, ele entra para entender, para ir além, para entender se quem está operando o equipamento, ele está extraindo o melhor da tecnologia, né? Se o paciente que está ali deitado naquela mesa, se ele está sofrendo alguma consequência de um possível gap, até do nosso treinamento.
E dessa forma a gente consegue fechar a necessidade do cliente e partir até para o próximo negócio, né? Esse é o ciclo, né? Essa é a jornada, né? Então a gente tem que andar muito juntos, né, Nay? Sim, porque não é só vender, né? Eu costumo muito falar isso, assim. Hoje o cliente, ele tem poder de compra. É muito fácil entrar na internet e fazer uma compra, é muito fácil acessar um de nossos parceiros, um de nossos key accounts, qualquer canal que a gente tem ao redor do Brasil e comprar um produto. Mas eu acredito que a gente vê que realmente o cliente está satisfeito quando ele compra uma vez, tem a máquina instalada e depois volta para comprar de novo. Exato. Eu acho que essa é a jogada, que você vê que realmente existe uma satisfação. Porque o desafio é service, né? Exato. A nossa grande satisfação hoje é exatamente esse momento, em que a gente avalia, em que a gente consegue evidenciar que ele é nosso promotor, né, que ele indica a gente para um próximo, né? Mas precisa desse trabalho, né? Aqui dentro e no nosso dia a dia, um dos nossos principais papéis é educar o cliente a não somente fazer comparação de caixas, né? Comparar preços. É difícil, né? Eu posso chegar e te oferecer um contrato de manutenção a X e depois virar as costas, e depois não ter peça, né? E depois eu não conseguir resolver o problema, ou mandar um terceiro, ou até uma quarta envolvido, né? E tirar o meu da reta. Não é isso que a gente propõe, né? Isso faz parte da filosofia da companhia, faz parte da cultura de uma empresa japonesa. E assim, o papel nosso de consultor do cliente, de orientá-lo, avaliar a experiência, não somente caixas, valores, preços, né? Que é diferente de valor, é primordial. Acho que hoje, mais do que antes, é decisivo para uma boa experiência do cliente. Sim. Falando em educação, quais são os benefícios de investir em educação e treinamento em diagnóstico por imagem? Esse é um papel que a gente faz muito bem, né? Nós temos aplicação dos nossos produtos e a gente passa para o cliente todas as informações, todos os parâmetros. E nós temos também, além de ter todos os nossos parceiros ao redor do Brasil, o Ciro pode até citar melhor sobre esse ponto, mas a gente tem também funcionários nossos treinados e a todo momento a gente tenta não só calibrar os equipamentos de maneira satisfatória, seja para o médico que vai ter acesso à imagem ou para o técnico que opera o equipamento, mas que isso também seja satisfatório para o paciente. Afinal, hoje nós trabalhamos com diagnóstico de imagens muito sensíveis, por exemplo, o mamógrafo, né? A gente trabalha com prevenção. Então você imagina, às vezes vai ser identificado ou não alguma coisa diferente naquele exame, então a nossa imagem ela precisa... de decisão mesmo, né? Exatamente, ela precisa ser entregue com muita qualidade. Então para nós, esse é um DNA muito forte dentro da Cônica, né? Essa imagem, a resolução, então a gente tem todo o carinho e cuidado com isso. E nós temos outras ferramentas de inteligência artificial, a gente tem o próprio Aero Remote dos nossos DRs e que pode também acompanhar o nosso raio-x digital, que nos traz também toda essa oportunidade de acompanhamento, tanto da imagem em si, mas também de dados. A gente consegue ter informações sobre a volumetria, a gente consegue dar poder também de gestão para quem está ali à frente daquele negócio. Então, a gente consegue capacitar e munir de ferramentas não só o técnico em radiologia ou o médico, mas também o gestor dentro de uma clínica, um hospital, um centro diagnóstico. E falar de educação hoje, para mim, é um ponto muito importante, né? A gente tem um líder que ele promove isso dentro da companhia, entre os funcionários. Sim. E nos incentiva, nos inspira a promover isso com os nossos clientes, né? A educação ela tem que ser de todas as partes envolvidas, como a Nayara citou. O próprio relacionamento hoje do nosso executivo, da nossa pessoa de linha de frente no negócio, né? Ele precisa ser de uma forma em que o médico não enxergue assim, uma relação de comprador e vendedor, de empurrar a caixinha, mas sim de uma interface de atualização de tecnologia. Um parceiro, Poxa, né? tão legal, né? Você chegar e avisar para uma pessoa, passar uma boa informação. Poxa, a empresa tal vai lançar tal tecnologia. Poxa, eu tive num congresso tal, tá vindo isso aqui para o Brasil. Faz parte da relação de confiança, né? A informação ela é útil nesse momento. E quando a gente fala de educação e treinamento, e principalmente no pós, né? Aí tem um ponto. Eu fiz aplicações
durante 10 anos na minha vida, eu aprendi muito. Acho que esse diálogo com o cliente também te ensina muito e te aprimora cada vez mais e deixa claro pra gente, né? Até na seleção hoje de quem treinar, você tem que ter critérios. Eu falo muito com meus amigos, né? Eu adoro o instrumento musical, adoro tocar violão, viola, adoro, mas não sei ensinar. Meus amigos vivem e me falam, Ciro, me ensina. Gente, eu não sei, são duas habilidades totalmente diferentes. São mesmo. Né? Não adianta. Saber fazer e saber ensinar. Saber ensinar são cuidado, coisas distintas. Exato. Mesmo. O cuidado começa nisso, né? E falando de tecnologia, tem centros que mudam de uma tecnologia analógica para digital de uma semana para outra. Mas quem está ali, ele vai sentir essa mudança, vai sentir de imediato. Ou seja, não adianta você chegar e empurrar um treinamento de 2 e 3 dias protocolar. Você tem que saber dosar isso. Tem informação que precisa ser colocada gradativamente. Você precisa fazer visitas constantes ali e fazendo ajustes, né? Um técnico sai, por exemplo, de uma tecnologia de raio-x em que ele precisa aumentar a técnica do equipamento para a imagem ficar num padrão mínimo exigido para quem pediu poder analisar. Quando você fala de tecnologia digital hoje, você está falando de boa parte do esforço é feito pelo equipamento, né? Quando você entrega uma imagem digital, você já entrega a coisa pronta. Quando você fala hoje em eficiência quântica, você está aproveitando o máximo possível de uma determinada dose para entregar a melhor imagem possível para o médico, né? Para o clínico, e, consequentemente, você disparar a menor dose possível para o seu paciente. Ou seja, é o ganha-ganha de ponta a ponta, né? Então, para a gente, a educação ele é um dos nossos pilares. Perfeito. E pensando que o Brasil é um país aí continental, Sim. imagino quais são esses desafios que os radiologistas enfrentam, né? Tanto no mercado público quanto no mercado privado. Imagino que seja muito desafiador, né? Sim, e eu vejo que não só os radiologistas, mas até os profissionais que estão envolvidos na parte da área técnica, na parte da operação do equipamento em si. Né? Com certeza. Então a gente vê que os desafios são grandes e eles são grandes até mesmo na questão do poder de decisão, de trocar a máquina, de investir no novo equipamento, na transformação digital. Então a gente vê assim, nós temos grandes cases de mercado público. Exato. E também de mercado privado, de grupos que a gente já fez, né, grandes vendas que fizeram investimento de parque tecnológico. Exato. Mas essa não é uma realidade nacional. Então a gente tem cases de todos os tipos. A gente tem hospitais públicos que têm equipamento de ponta, que adquiriram produtos da nossa marca que são de alta tecnologia, assim como a gente tem também clientes que, né, são de mercado privado, mas a gente tem muitos locais que ainda trabalham com aquela tecnologia analógica, que era um filme antigo. Sala e, assim, escura. Obviamente que é diferente, né, o diagnóstico que você vai ter ali. Não estou dizendo do ponto de vista clínico, mas é diferente. Às vezes o tempo de exame, às vezes você vai ter ali um exame que você pode fazer com um tempo muito menor do que se tiver uma revelação que ainda é analógica. A nossa imagem, por exemplo, de equipamento, às vezes com 3 segundos já tem a imagem. A praticidade, né? A Exatamente, praticidade ali para todo mundo, todo então, mundo sai assim, ganhando. aqui a discussão, né? Nós não somos radiologistas, a gente não vai discutir aqui características técnicas da imagem em si. Mas o que o profissional trabalha, a maneira como ele trabalha. Então, a gente sabe que tecnologias antigas, ela tem um pouco mais de tempo envolvido, seja na recepção do paciente. E assim, o que a gente percebe? É nosso papel apresentar as tecnologias e ano após ano a gente vai vendo que vão surgindo novidades, mas também a gente precisa do outro lado de ter o decisor comprando essa ideia. Alinhado, né? Então, é a educação, né? Acho que exato. a ANAI ela tem uma experiência muito grande, principalmente nesse nicho de mercado. Eu falo que a ANAI conhece o Brasil inteiro. Ela, acho que conseguiu com muito talento divulgar a nossa tecnologia territorialmente, né? E quando a gente fala de Brasil, né, é um continente. Sim, poxa vida, não é muitas simplesmente pegar um né? avião e tá lá. Tem estados aqui que só tem acesso rodoviário em partes do ano, né, Nai? Exatamente, eu falo por mim, assim, é um outro equipamento, não é um equipamento que é hoje aqui no Brasil um dos nossos produtos que a gente vende no dia a dia, mas eu quando eu engravidei, o primeiro ultrassom que eu fiz
sinceramente, assim, não dava para ver nada. Eu falei, gente, nem o radiologista conseguia entender o que era aquilo ali. Só sabia assim, tá grávida. Tem alguma coisa. E aí, como eu sou dessa área, eu trabalho há muitos anos, né? E assim, tem o Círio, que também é um grande especialista nessa parte de ultrassom. Eu falei, olha, eu preciso encontrar um lugar que tenha uma máquina que seja mais tecnológica, porque eu quero fazer um ultrassom melhor, eu quero ter um acesso melhor. Mas isso porque hoje você tem esse poder de compra, né? Hoje o cliente, ele é empoderado. Então eu, enquanto paciente, mas também como compradora desse exame, eu escolhi o local de fazer o meu raio-x, o meu ultrassom, pela marca. Eu fui ligando em clínica a clínica, hospital, ó, qual que é a máquina que vocês têm aí, que eu quero uma que seja mais moderna, até porque eu quero ter mais acesso à informação. Sim. E isso é diferente, então, assim, o meu próprio comportamento mostra isso. Então, eu já vi isso acontecer em mamografia, né? Então, assim, a mulher precisa de ter um diagnóstico diferente, então procura um profissional. E isso também a gente vê que está se casando também com as máquinas, né? Então, a gente vê, eu quero fazer uma imagem diferenciada. Então, assim, e a mesma coisa acontece, assim, que às vezes também a pessoa não tem escolha, mas a gente sabe que o ideal, que todo gestor, que toda pessoa também merece ter o acesso ao melhor, né? Então, assim, esses são os desafios, porque a gente precisa estar lado a lado, a gente precisa também vender essa ideia, né? Vamos atualizar esse pacto tecnológico. Eu concordo muito com isso, né? É um espírito nosso também. Sim. Acho que, principalmente, né? E foi um aprendizado que eu tive, né? Ao longo desse tempo. Quando a gente está fazendo uma negociação entre vendas e cliente, muitas vezes a gente esquece de uma parte muito importante que tem que ser envolvida nisso, que é o paciente. Sim. Todo mundo é paciente. Todo mundo é paciente. É uma pessoa da minha família. O comprador é paciente. Eu ia até falar sobre isso, né? Que a verdade é a imagem. Então, assim, não que ela tenha que ser nítida apenas para o médico, para o diagnóstico médico, sim. Enfim. O paciente, ele também quer ver, ele também quer entender aquilo, que é o caso da Ana. Ela falou, eu queria ver uma ultrassom que eu pudesse ver meu bebê direitinho. Eu pudesse entender. Quando você falou isso agora de paciente, faz total sentido, né, Total sentido. Eu tenho até um caso, eu lembro, assim, na época que eu estava envolvido diretamente em vendas, né? Eu trouxe uma cidade de 15 mil habitantes, um médico especialista, né, na parte cardiovascular. Eu trabalhava numa empresa que era pioneira e líder de mercado na área cardiovascular. É um médico que, assim, eu mantinha um contato frequente, mas eu estava aguardando um lançamento para poder apresentar para ele. Porque mesmo se ele não comprasse, poxa, é importante ele saber, ele podia me indicar, me orientar melhor. E eu trouxe um especialista da matriz, né, para fazer uma visita. E eu falo, é importante ouvir. É importante receber. Não adianta você vir com um protocolo, com uma receita de bolo. Cada caso é um caso. E eu faço minha culpa que talvez eu não tenha orientado essa pessoa que trouxe de São Paulo. Mas ele assumiu a fala. O médico queria o top de linha. E ele tinha as razões dele. Ele estava convencido. Eu trouxe o especialista porque eu não tinha conhecimento suficiente para detalhar tecnicamente isso. O especialista chegou na cidade de ônibus, porque não tinha voo, viu que a cidade era uma cidade pequena e criou um preconceito, encapsulou, né? Ou seja, ele já entrou na conversa com o médico redirecionando o cliente para uma tecnologia inferior. E aí eu não estou falando nem de preço, não estou falando de comissionamento, não estou falando de nada. Estou falando do saber ouvir, saber entender o porquê. Né? Entender a necessidade. Exato, ali, né? Em um determinado momento, o médico virou e falou, olha, senhor tal, queria te falar uma coisa. Eu construí tudo pensando no próximo. Eu estudei medicina pensando no próximo. Eu fiz a minha clínica pensando no próximo. Pode ver que tem acesso aqui para cadeirante, eu tenho elevador. Às vezes eu nem cobro minha consulta. Porque eu quero comprar o melhor, porque não existe diferença fisiológica, física, entre eu e você, entre o mendigo que está na rua ou o milionário que ganha na Mega Sena. Fisiologicamente, todos somos de carne e osso. Eu quero entregar o meu melhor para o meu paciente, seja ele quem for.
Então, assim, por mais que você queira empurrar caixas, né, Limpar o estoque, né? limpar o estoque, gente, você tem que saber ouvir o outro lado, né? Então, casa muito com isso, casa muito com a questão territorial, né? Acho que, assim, é um jogo de troca de informações que vai realmente, né, nos guiar para o que realmente o outro lado precisa. E o outro lado não é eu não vou comprar para deixar encostado na minha sala e falar, esse equipamento é o melhor do mundo. Eu estou pensando na pessoa que não está aqui, né? Que é o paciente. Sim. Perfeito. E agora, falando sobre tecnologia, eu tenho que perguntar aqui para vocês. Como os profissionais de diagnóstico por imagem podem se manter atualizados diante dos avanços tecnológicos que são constantes, principalmente agora, né, que a gente está numa era extremamente digital, né, em pleno Tudo século muito XXI. rápido. Assim, a gente sempre compartilha. Hoje é até difícil de falar, porque são tantas fontes de informação, até se fala hoje em infoxicação, né? Você tem mais informação do que consegue realmente digerir, acessar. E tem muita coisa também que às vezes não vai ser o melhor caminho de aprender, mas a gente sempre recomenda. A gente, por exemplo, participa dos principais eventos que tem no Brasil, a gente participa de eventos fora do Brasil também. Então, a Jornada Paulista de Radiologia é onde a gente traz as nossas tendências, onde a gente traz o que a gente tem de mais novo. Esse ano trouxemos vários equipamentos novos. Exato. Então, assim, estamos aqui com um stand muito grande e assim, estaremos presentes na Hospitalar. A gente participa também da RCNA em Chicago. E o nosso site, a gente sempre tenta também trazer essa conexão nas redes sociais. A gente está presente hoje no Twitter, a gente está presente no Instagram, Facebook, LinkedIn, que também hoje é uma ferramenta que se propaga bastante informação. E são vários canais. A gente tem os nossos parceiros, temos os nossos Key Accounts, os nossos executivos. Eu e Ciro estamos aqui também, estamos nas redes sociais, estamos também no verdade, LinkedIn. isso, né? São bem ativos nas redes sociais Não também, adianta né? você receber informação e não divulgar ou divulgar da maneira adequada ou no canal adequado, né? Como a Nayara colocou. A empresa hoje nos permite ter interações além da fronteira, né? A gente tem um canal muito aberto tanto com a matriz dos Estados Unidos, Europa ou Ásia, né? Que são os mercados que têm trazido cada vez mais inovação. A Konica Minolta, ela tem centros de inovação espalhados pelo mundo, né? A informação, ela realmente chega para a gente de uma forma a, inclusive, sondar o mercado, né? Aqui no evento, a gente trouxe duas novas tecnologias, né? A Nay falou sobre informação para gestão, que é uma ferramenta de BI. É uma ferramenta que te ajuda a fazer análise em cima do que você tem ali de produção, de entrada e saída de paciente, para tomada de decisão, né? Uma das nossas ferramentas pode te auxiliar, inclusive, a redimensionar a sua estrutura. Poxa vida, vale a pena ter 3 salas de raio-x? Vale a pena ter 15 técnicos? Vale a pena ter 15 técnicos nesse horário? Poxa vida, se de repente eu reduzir essas 3 salas em 2, eu ganho espaço. Se eu melhorar nisso, eu ganho fluxo, eu não preciso ter uma recepção cheia que causa uma má impressão, né? Tudo isso é informação. E eu falo muito, né? O mundo, ele é colaborativo, ele tem se tornado cada vez mais colaborativo, inclusive com outras empresas. A gente está numa feira, a gente se comunica. É importante, talvez uma coisa que uma empresa do stand do lado uma solução esteja oferecendo, né? O desdobrar disso, ele reflita para a gente também, né? De uma forma a entregar cada vez mais o melhor para a ponta, né? Então, eu acho que a colaboração, os meios tecnológicos que existem hoje, né? E a própria abordagem comercial, né? Que ela deixou de ser um empurra produto, um protocolo, uma bula, né? Uma bula decorada, mas essa troca, esse jogo, busca de soluções, né? Uma busca de soluções. É você nunca, desenhar, é você sobre canalizar isso. a informação correta Sim. para a pessoa correta, né, Nay? Acho que Exato. tem Então, muito ganho nisso. Então a gente pode dizer que essa é uma tendência de mercado, então, para os próximos anos aí, nesse setor, certeza. essa parceria. Com certeza. Né? A Konica Minolta recentemente dividiu, né, a empresa, ou expandiu a empresa em 3 grandes pilares, né? A gente está inserido no pilar de negócios,
Existe o pilar estratégico, que ele é cross, ele presta serviço, e o pilar indústria, inclusive para colaboração, né? É uma unidade promissora, né, em que você colabora com tecnologia, compartilhando tecnologia, recebendo informação, devolvendo ela em forma de solução, né? Cada vez mais isso vai existir entre nós, né? Não somos mais concorrentes, somos colaboradores. São pautas hoje de tendências, inteligência artificial, isso já vem sendo muito falado, mas existe a inteligência que é voltada para diagnóstico por imagem, a gente vem falar muito sobre isso, a própria Internet of Medical Things, isso também é uma grande tendência de mercado, já vem sendo falada e explorada, acho que todos esses caminhos, eles são amplamente divulgados e as empresas vêm explorando muito essas pautas. Segurança dos dados na saúde, importante. Telemedicina, a gente vê projetos que são muito interessantes, a gente tem parceiros e às vezes até clientes nossos que já estão atuando em populações ribeirinhas. Exato. E buscando alternativas. Hoje em dia já não é mais novidade as carretas que fazem diagnóstico por imagem, que às vezes tem mamógrafo, que às vezes tem raio-x e até outros equipamentos também de grande porte. Então, são várias as tendências aqui, se a gente for aprofundar... Outro podcast. Dá um outro assunto. E Tem também bastante coisa. assim, né, muita coisa também, essa tendência que as pessoas pensavam ser futuro, não é mais futuro. O famoso futuro é agora, né? Porque Exato. assim... O futuro já está acontecendo. Então, Já porque está. da pandemia para cá, por exemplo, quando que a gente ouvia falar de medicina remota, né? Sim. E ela ganhou um espaço muito grande e eles têm usado isso a favor para algumas áreas, em alguns casos. Acelerou muito, né? Inclusive a descentralização do hospital, né? O conceito de hospital, você faz tudo, né? Ele mudou. A NAI trabalha muito bem nesse nicho, né? A gente tem as UPAs hoje. UPAs, hoje em dia você tem as OS que administram hospitais, você tem grandes grupos atuando. E são vários mercados que vêm crescendo, mercado de locação. A gente Exato. tem hoje parceiros que fazem locação, seja para clientes de todos os tipos. E são muitas oportunidades. A questão é literalmente a fome encontrar a vontade de comer. Exato. E estar atento, né? Eu te falo, né? Assim, São muitas coisas A pandemia acelerou pra muito fazer. o uso de tecnologia, o uso da comunicação, o uso de cada vez mais de dispositivos. Poxa, a gente está com 5G aí agora, né? Está rodando. Poucas pessoas ainda sabem das possibilidades do 5G, mas uma delas é de levar o que tem de melhor para a ponta, né? A gente fala de exato. IoT, né? A gente fala de internet das coisas, a gente fala sobre automação, Sim. sobre cirurgia você remota. poder controlar dispositivos à distância. Ou seja, isso é muito rico. Sim. Né? E não dá para falar de... Eu não sei te falar de futuro como a gente falava há 5, 6 anos atrás. Sei te falar de amanhã, daqui a 2 semanas, daqui a um ano. Isso também foi muito tempo, foi muito assunto. Isso que você falou de falar do futuro amanhã, foi frase também já de outro convidado que nós tivemos no podcast. Agora eu já não me lembro mais quem foi, mas também São teve um muitos, convidado que sim. falou: hoje a gente está falando sobre uma coisa, a gente pode dormir, acordar e tudo já ter acontecido e diferente, ser exato, totalmente diferente. Teve também um convidado que usou praticamente a mesma frase que você. Tudo muito Verdade. rápido, Sim. né? Verdade. Sim. Basta a gente olhar ao nosso redor, né? A gente utiliza muito pouco ainda o que a gente tem de recurso nas nossas mãos. Talvez pelo excesso de informação. Eu estava olhando aqui a quantidade de aplicativos que eu tenho no celular. Sei usar tudo isso, né? Mas o que é útil A pra maioria mim? não, né? A maioria não. Acho que o próximo passo vai me servir? Realmente eu preciso de tudo isso? E focar no que realmente for útil para mim. Sim. Né? Essa é a grande verdade, né? E a proposta dos dispositivos, né? A gente tem nuvem hoje, a gente contrata sob demanda. Acho que esse negócio de você comprar com memória rígida, estendida para talvez uma necessidade futura, isso vai acabar. Até porque você não sabe, tem obsolescência programada, tem várias coisas envolvidas. certeza. Sim. Mas até sei que já está na hora da gente caminhar para o fim, né? Foi muito agradável participar junto com vocês desse momento.
E assim, nós convidamos a todos que estão nos ouvindo a entrar no nosso site, fazer contato com a gente, se conectar. Exato. Estou no LinkedIn como Nayara Martins. Estou como Círio Júnior, né? Isso. A gente tem forma de comunicar através das redes sociais também, mas utilize nosso site, o que a gente tiver de informação, né? É um prazer compartilhar.